Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Como é bom estar aqui com vocês diariamente, orando, trazendo a palavra. E quando eu leio os comentários, eu me emociono às vezes, sabe? Porque eu sei que é Deus quem está operando. Não é de mim, mas é Ele quem tem feito a obra. E eu sei que muitos de vocês, quando clicam no vídeo para assistir a oração, vocês já fazem aquela oração em silêncio no seu coração, né? Dizendo assim: Deus, fala comigo hoje, usa a boca do pastor para falar comigo. Isso porque, irmãos, vocês estão sedentos de algo que está acima da religião, de algo que só Deus pode preencher com a sua presença. Amém? E é por isso que eu tenho esse temor do Senhor. Eu sei que não sou eu, mas eu sou apenas um instrumento que Deus quer usar na sua vida. E é por isso que eu peço sempre a vocês, vamos compartilhar essas orações. Você não imagina como as pessoas estão carentes de uma palavra, de uma mensagem de encorajamento. E quando você envia no WhatsApp, você pode salvar vidas. Isso mesmo, pessoas que às vezes estavam ali pensando em desistir ou até mesmo em acabar com a própria vida. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão sobrecarregadas. Esse mundo tem colocado um peso muito grande sobre as pessoas. E a palavra de Deus tem sido um refrigério para milhares e milhares de pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler hoje com vocês uma parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18 e eu vou te mostrar exatamente qual é o caminho para se encontrar com Deus. Você que muitas vezes ora, você até jejua, mas você fica confuso se Deus realmente está te ouvindo ou não, ou você mesmo se frustra porque parece que nada acontece. Hoje eu vou te mostrar o caminho para você andar nesse caminho a partir de hoje e não ser mais enganado e nem ficar mais confuso, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir rapidamente que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão aqui, ó, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clique no sininho e selecione a opção todas, lembrando isso, tá bom? Porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, lembrando uma coisa também, muitos de vocês já se tornaram membros aqui no canal. Ao clicar neste botão aqui, ó, seja membro, está aqui embaixo do vídeo. E agora elas estão contribuindo com várias instituições de caridade que são apoiadas por mim. São pessoas de Deus que realmente fazem a obra, são pastores, missionários, já são mais de 10 instituições. E aqui você pode escolher quais delas você quer ajudar. E assim, irmãos, o reino de Deus vai crescendo através de pessoas caridosas, generosas como você. Amém? Glória a Deus. Agradeço muito cada contribuição. Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler Lucas 18, o versículo 10 ao 14, onde Jesus conta sobre dois homens. Tem dois personagens nessa parábola aqui. O publicano, que era quem? O publicano era o cobrador de impostos na época de Jesus. Muitas vezes era visto com maus olhos pelas pessoas, porque eles eram corruptos, eles eram cruéis, eles eram maldosos, não tinha amor no coração. E do outro lado, Jesus vai falar sobre o fariseu. O fariseu era um religioso da época, um homem que seguia rigorosamente a lei, um homem que fazia muita coisa boa, mas ao mesmo tempo era muito orgulhoso, muito vaidoso. Então nós vamos ver aqui qual dos dois foi aceito por Deus, hein? O homem considerado o maior pecador da sociedade, aquele publicano, ou o homem considerado mais santo diante das pessoas, que era o religioso? Olha só o que Jesus disse. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo desta maneira: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, olha que parábola tremenda. Aqui eu aprendo muitas lições, mas eu creio que Deus vai nos direcionar aqui hoje para um ponto muito importante que tem acontecido nos dias de hoje. Aqui, irmãos, Jesus começa contando primeiramente sobre o fariseu.
O fariseu, ele chegou no templo e ele estava orando em pé. Só que o interessante é que diz assim, ó, e o fariseu em pé orava consigo mesmo, desta maneira. Ou seja, irmãos, este homem não estava orando a Deus, ele estava orando para ele mesmo. Ele não estava falando com o Senhor, ele estava falando apenas com a sua alma. E o que ele falava? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano, cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, este homem, ele estava em pensamento, hein? Ele não estava orando a Deus, não. Olha o que Jesus deixou claro, ele orava consigo. E aí, irmãos, que eu quero falar com vocês aqui hoje. É forte. O Espírito Santo tocou muito forte aqui hoje. Sabe o que é? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos orando a Deus. Na verdade, nós estamos falando para nós mesmos, falando apenas conosco. Olha o quanto eu sou bom. Olha o quanto eu estou firme, né, na caminhada com Deus. Olha o quanto eu sou espiritual. Irmãos, isso acontece principalmente, sabe quando? Quando nós estamos diante das pessoas. Por quê? Nós queremos impressionar os outros com a nossa espiritualidade. E nós ainda corremos o risco de querermos impressionar nós mesmos, mostrando o quanto nós somos bons, o quanto nós não precisamos nos arrepender, porque nós já somos santos demais, perfeitos, puros, santificados. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essa vaidade, com esse orgulho. O pior tipo de orgulho é o orgulho da santidade, é o orgulho espiritual. Porque é quando a gente acha que Deus vai nos aceitar porque nós somos melhores que os outros, porque nós vamos na igreja todo culto que tem, ou porque nós jejuamos muito e aí a gente fica com aquele rosto pálido, aquele rosto branco, sabe, magro, porque assim Deus vai nos ouvir. Tem até uma música que diz, eu vou fazer o que for preciso para que Deus me aceite, eu vou gritar, eu vou clamar. Mas irmãos, não é isso que faz Deus nos ouvir, não é o fato da gente gritar, espernear, pode fazer isso tudo, pode, mas irmãos, o que faz com que Deus atenda nossas orações é o nosso coração sincero, o nosso coração quebrantado. Esse tipo de coração a Bíblia diz que Deus não resiste. Quantos exemplos nas Escrituras nós vemos de pessoas cruéis, pessoas más, fizeram decisões erradas a vida toda, mas uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento fez toda a diferença e Deus mudou a história daquela pessoa. Não é assim, irmãos? Então nós precisamos, sabe o quê? Humilhar o nosso coração diante do Senhor. E aí Jesus ele continua dizendo, olha, ao mesmo tempo o publicano, ou seja, o cobrador de impostos, ele nem entrou no templo, ele ficou à distância. E ele então batia no peito e ele nem sequer olhava para o céu, mas ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho feito tantas coisas erradas, Deus me perdoe. E aí Jesus disse, este homem e não aquele outro, ele foi para casa justificado diante de Deus. Deus atendeu sua oração. E aí Jesus termina essa parábola dizendo, assim acontece também com as pessoas. Todo aquele que se exalta vai ser humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém? Tem muitas pessoas que dizem assim, na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Irmãos, não existe esse versículo. O que Jesus disse é, aquele que se humilha será exaltado. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que são humilhadas no trabalho, em casa, mas elas não se humilham diante de Deus. Elas não buscam ao Senhor e por isso Deus não pode fazer nada por elas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, hoje nós temos uma tendência muito grande em cair nessa tentação aqui, de querer ser visto pelas pessoas, de querer ser aceito, elogiado pelos outros, e nós devemos tomar muito cuidado. Irmãos, eu tenho percebido uma coisa que tem acontecido ultimamente, e eu vou dar minha opinião aqui, viu? Eu tenho percebido que em muitas igrejas, tem pessoas tirando foto, filmando durante o louvor, durante o momento da palavra, mas principalmente durante o louvor. E aí eles filmam aquela pessoa que está com as mãos levantadas, ou aquela pessoa que está assim, chorando. Nossa, se estiver chorando então, aí é uma ótima cena, para eles filmarem, porque isso mostra que Deus está movendo, Deus está operando naquele culto. Só que, irmãos, nem sempre isso é verdade, sabe? Muitas pessoas percebem que a câmera está chegando, a pessoa já vai lá, fecha os olhos, por quê? Porque ninguém quer parecer menos espiritual, tá certo? Ninguém quer parecer assim que não está envolvida naquele ambiente. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que
a pessoa que está com a mão levantada, a pessoa que está chorando, ela não está sentindo, não está ali realmente buscando a Deus. Não é isso, viu, irmãos? Por isso entendam bem o que eu quero explicar. Mas o que eu quero dizer é que hoje existe uma grande tentação de nós queremos passar uma imagem para os homens, sendo que nós não estamos realmente buscando ao Senhor. Então, irmãos, eu falo isso porque às vezes uma pessoa que às vezes está lá ouvindo o louvor, ela está lá ouvindo a pregação e parece que nada está acontecendo com ela. E a gente tende a julgar que aquela pessoa não está buscando a Deus como deveria. Porque a gente colocou como estereótipo somente quem busca a Deus é quem se emociona, é quem levanta as mãos. E eu sei que muitas pessoas estão se identificando e concordando comigo aqui. E infelizmente é o que tem acontecido. A gente gosta muito de mostrar para os homens o que tem acontecido. Mas irmãos, Deus está preocupado com o coração. Eu, por exemplo, durante o louvor, mesmo quando o pregador, o pastor, o ministro de louvor, ele pede para todo mundo se levantar, eu não gosto, sabe? Eu me concentro mais quando eu estou ajoelhado. Então eu me volto ali para a cadeira, eu me ajoelho, é a maneira que eu tenho de me concentrar. E talvez para muitas pessoas nem seja tão espiritual assim, sei lá, não entendo, mas o que eu quero dizer é, você deve buscar a Deus e não querer impressionar as outras pessoas, tá bom? Então, se nós não buscarmos a Deus de todo o coração, irmãos, nós não vamos encontrar. E hoje o que a gente percebe muitas vezes são cultos vazios, são pessoas que entram e saem da igreja e nada muda. Por quê? Elas não conseguiram buscar a Deus de todo o coração. E eu quero só abrir um parênteses aqui, irmãos, falando sobre essas pessoas que ficam filmando durante o culto. Não é errado, tá bom? Isso pode ser muito bom, é uma bênção, pode incentivar outras pessoas até mesmo a buscar a Deus. O que eu estou julgando aqui é que muitos, eles tendem a mostrar uma imagem que eles não estão fazendo no seu coração, tá bom? E tem um versículo lá em Jeremias 29, o versículo 13, que o próprio Deus diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você só encontra a Deus quando você busca de todo o coração. E é por isso que Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto você ora a Deus e Ele te recompensa. Aleluia. Então, Jesus não estava falando apenas de um quarto físico, mas Ele estava querendo dizer, tire as distrações da sua vida. Tire esse desejo de querer ser visto e elogiado pelos outros. Tenha o seu particular com Deus e Ele vai te recompensar. Glória a Deus. É por isso que Jesus, irmãos, muitas vezes Ele não orava em público. Presta atenção, Jesus se retirava e Ele se retirava até mesmo de perto dos discípulos. Ele ia orar sozinho no Monte das Oliveiras. Por quê? Ele não queria cair na tentação de querer mostrar que ele era mais espiritual do que os outros, ou até mesmo ele não queria que as pessoas idolatrassem ele pelo fato dele orar melhor do que os outros, ou então que eles pegassem certas frases de Jesus e repetissem em suas orações. Sendo que o próprio Cristo disse, quando vocês orarem, não fique usando de vãs repetições. Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então, Jesus estava explicando o seguinte, olha, Deus vai ver a sinceridade do seu coração. Não é pelo fato de você ficar recitando várias frases decoradas que Deus vai te atender. Até mesmo o Pai Nosso pode se tornar uma reza, algo que não toca o seu coração. Tem que ser de coração, irmãos. E é por isso que muitas vezes eu vou até orar o Pai Nosso, eu gosto de orar pausadamente, por quê? Para eu me concentrar nessas palavras que eu estou orando, porque senão vira uma repetição. E aí Jesus disse que não é isso que faz o nosso Deus atender os nossos pedidos. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Agora eu quero orar por você. E você pode orar aí também onde você está. Não importa aonde você esteja, ore nem que seja de coração ou na sua mente. Deus atende da mesma maneira. Glória a Deus. Irmãos, eu só lembrei de um detalhe aqui. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de me converter. Jesus tinha entrado na minha vida, eu entreguei meu coração para Ele. E aí eu me lembro que uma vez eu estava indo na igreja e eu sempre chegava no culto antes de começar. E aí eu cheguei um pouco antes, uns 15 minutos antes, e eu parei o meu carro na porta da igreja e me veio um orgulho naquele momento, sabe? Eu comecei a pensar quantos jovens na minha cidade estão buscando a Deus com tanta intensidade quanto eu. Olha o orgulho, irmãos. Olha o orgulho da santidade. Lembra do que eu falei?
E eu comecei a pensar assim: quantas pessoas estão buscando a Deus como eu neste exato momento? E aí, irmãos, eu fiquei todo orgulhoso, todo vaidoso, porque eu realmente estava muito radical, buscando a Deus, lendo a palavra, renunciando aos prazeres da carne. E então foi naquele momento que eu pensei: eu vou abrir a Bíblia, eu vou pedir para Deus falar comigo. Porque essa era a fé que eu tinha no começo, sabe? De querer que Deus falasse comigo no momento que eu abrisse a Bíblia. Deus age conforme a nossa fé. E naquela hora, irmãos, que eu abri a Bíblia, caiu numa passagem onde o próprio Jesus disse para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem muitos frutos, e que esse fruto permaneça. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: meu filho, não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Você não é bom, você não é melhor do que ninguém. Você estava perdido, caminhando para o inferno, para as trevas, mas Deus teve compaixão e misericórdia de você. Assim como Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas armadilhas, com essas tentações. E nós só vamos encontrar a Deus quando Ele perceber que o nosso coração está quebrantado. Amém? Um coração arrependido, um coração que não tem essa vaidade, porque isso nos afasta do Senhor. Inclusive, a própria Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Glória a Deus. Irmãos, eu vou colocar aqui o óleo da unção. Eu quero orar por vocês agora e pedir que Deus, Ele derrame das bênçãos dele sobre a sua vida, mas principalmente, acima de responder suas orações, Deus quer ser o seu Pai, o seu Consolador, o seu amigo fiel. Ele quer estar com você em cada detalhe e que a presença dele seja mais forte, maior do que qualquer bênção que você possa receber. Amém? Glória a Deus. Eu vou estender as minhas mãos aqui, vou orar por você agora e no final eu peço que você compartilhe quantas pessoas podem ser abençoadas através de você. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento tão especial. Que palavra abençoada que o Senhor falou conosco hoje, meu Deus. Eu te louvo porque o Senhor sempre nos ensina o caminho da humildade. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. E nós temos tanto a aprender contigo, Jesus. O Senhor mesmo disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ó Jesus, o quanto nós precisamos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos soberbos, vaidosos, orgulhosos, achamos que somos melhores que os outros só porque nós estamos no teu caminho, só porque nós temos te buscado, só porque nós temos renunciado tantas coisas, sendo que nós só fazemos isso, meu Deus, porque a tua graça tem nos alcançado, tem nos capacitado a vencer o pecado, a andar contigo todos os dias. Ó, meu Deus, nós nos arrependemos de nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós podemos estar orando para nós mesmos e não para o Senhor. Muitas vezes nós não te encontramos, meu Pai, porque não te buscamos de todo o coração. Muitas vezes nós estamos buscando apenas o elogio das pessoas. Muitas vezes nós queremos apenas o aplauso, nós queremos que as pessoas nos admirem, nós queremos o respeito delas. Nós não queremos ser tratados como alguém frio espiritualmente. E aí então nós fazemos caras e bocas, nós demonstramos externamente que estamos buscando ao Senhor, sendo que dentro de nós existe uma hipocrisia. Nós não estamos te buscando como deveríamos. Ó, meu Pai, te peço perdão por isso. Te peço perdão também pela igreja, meu Pai, porque muitas vezes nós temos errado o alvo, nós temos buscado a aprovação de homens e não as do Senhor. Ó, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tira a vaidade do meio do teu povo, Senhor. Tira, Senhor, essa superficialidade dos nossos corações. Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado. Ainda que nós não tenhamos uma boa didática, uma boa eloquência, ainda que a gente não fale da melhor maneira nos púlpitos, nas igrejas, mas nós queremos tocar o teu coração, meu Pai, com a nossa sinceridade e o nosso quebrantamento. Pai, neste momento eu apresento diante de Ti a vida deste homem e desta mulher, que muitas vezes sofre, muitas vezes não sabe como manter a sua vida espiritual, como ter um relacionamento íntimo contigo, meu Pai. Mostra para essa pessoa, meu Deus, que Tu és um Deus que se compadece dos humildes, um Deus que derrama graça sobre os humildes e recompensa
todo aquele que o busca de todo o coração. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, responde cada pedido, Pai. Quantos comentários aqui de pessoas necessitadas, pessoas carentes na área emocional, pessoas que não são valorizadas pelos homens, pelas pessoas, mas o Senhor está derramando do teu amor, da tua presença e da tua paz sobre cada um desses corações feridos, maltratados, cansados e sobrecarregados. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e nós te pedimos, Senhor, segura na nossa mão, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos perder pelas distrações deste mundo e nem pelos prazeres passageiros do pecado. Jesus, nos ajude a vencer um dia de cada vez, nos ajude a te buscar, Senhor, e te encontrar sempre que nós orarmos. É em teu nome, Jesus, que eu oro e eu te peço que esta unção despedace todo jugo, toda opressão sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda obra maligna, satânica contra os teus filhos, meu Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento venha guardar esse coração agora. Esta mulher que está ouvindo esta oração agora no seu trabalho, que ela vá embora para casa sentindo a tua paz. Este homem que está em busca de um emprego, que está no trabalho também, que ele sinta o teu renovo, meu Deus. Esse adolescente que muitas vezes se sente perdido no mundo, muitas vezes é incompreendido pelos seus pais, não tem muitas vezes um apoio que gostaria, que ele também sinta a tua paz, meu Deus. Ó Senhor, tantas pessoas necessitadas aqui, mulheres que foram traídas, mulheres que estão abandonadas, mesmo tendo marido do seu lado, e homens também que foram traídos, homens que não têm o carinho da esposa, não têm o afeto, a atenção, o respeito. Jesus, preenche o coração de cada um agora, que todos nós sejamos preenchidos com o teu amor e que a gente não venha depender de nenhum ser humano para sermos felizes e completos, que nós venhamos depender somente de ti, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode usar pessoas para nos abençoar, mas eu creio que a maior bênção é ter a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e vai continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.